Paz e graça, irmãos. Romanos capítulo 8. A Escritura diz o seguinte: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, eu quero trabalhar um pouquinho esse texto com vocês hoje. E antes de mais nada, eu quero que vocês observem aí que Paulo vai falar a respeito de... Eu vou usar essa linguagem, tá bom? A respeito de 3 tipos de lei, tá certo? Veja o verso 2. Paulo vai falar na lei do Espírito e da vida. Paulo vai falar na lei do pecado e Paulo vai falar na lei. Esse entendimento desses 3 tipos de lei é muito importante para nós compreendermos a relação quando Paulo fala da lei em Romanos. Tá? Porque aparentemente, quando você não faz essa distinção, parece que Paulo ele está contra a lei de Deus ou condenando a lei de Deus. E isso os dispensacionalistas, pessoas que são chamadas de antinomistas, ou seja, contrários à lei, têm usado para dizer de que o crente não está debaixo da lei. Na verdade, o crente não está debaixo da lei para ser salvo, correto? Mas a lei é aio para o crente, a lei é o guia, é pedagogo para o crente. E essa lei ela vai direcionando o crente desde quando esse crente não tinha nascido de novo, e mesmo depois de nascer de novo, essa lei ainda continua guiando o crente. Então eu quero que vocês observem aqui. Paulo começa dizendo assim de forma: agora, pois já nenhuma condenação há para quem? Os que estão em Cristo Jesus. Então segue-se que a condenação. Mas a pergunta é: para quem há condenação? E a resposta é: para quem não está em Cristo Jesus. Certo? E isso é interessante, porque isso aqui já começa a desmistificar, como toda palavra de Deus desmistifica, que o sentimento que Deus tem para com o ímpio, para com quem não crê no Senhor Jesus, para com quem não foi eleito antes da eternidade, não é um sentimento de amor. É um sentimento de ira, é um sentimento de juízo. E a razão é por quê? Porque essas pessoas são inimigas de Deus. Certo? Se diz, Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Quer dizer, isso é absurdo, porque o pecado por si só, ele não é cometido a não ser usando a instrumentalidade de alguém. Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Se não houver quem adultere, o adultério não existe. O adultério só passa a existir se porventura alguém adulterar. O assassinato. Se não houver ninguém que pratique o assassinato por si só não existe. Ele só é um conceito. Agora, esse conceito se torna materializado quando alguém vai e pratica. Então não tem isso de Deus aborrecer o conceito metafísico e amar quem pratica o conceito metafísico. Isso é doideira. Entendeu? Isso é incoerência. Então observe, a primeira coisa para a gente observar é isso, tá? Que nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Agora observe o que é que Paulo vai trabalhar. Agora Paulo vai trabalhar esse conceito daqueles que estão em Cristo Jesus relacionado aos 3 tipos de lei.
tá? E aqui quando eu digo 3 tipos de lei, eu não estou me referindo à lei do Senhor, entendeu? Eu não estou me referindo à lei cerimonial, moral e o Código Civil de Israel, não é isso. Eu estou falando dos 3 tipos de lei que Paulo menciona no texto de Romanos 8. Primeiro tipo de lei, Paulo vai falar sobre a lei do Espírito e da vida, certo? Em Cristo Jesus. Essa lei do Espírito e da vida, ela faz algo. Observa que o texto vai dizer que ela faz o quê? Ela nos livra. Nos livra de quê? Do segundo tipo de lei que Paulo vai falar no texto de Romanos 8. Nos livra da lei do pecado e da morte. Então você tem, por um lado, a lei do Espírito e da vida, que ela tem uma ação de libertação para, ou seja, a respeito da lei do pecado e da morte. Então pega isso aí, esses 2 polos. E agora eu vou ter a lei de Deus. Aí Paulo vai dizer, olha, porque o que for impossível à lei, então essa lei aqui que Paulo vai falar agora não é a lei do Espírito e da vida, e muito menos a lei do pecado e da morte. É a lei. A lei. Aí observa que Paulo vai dizer, porque o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O que é que Paulo está querendo dizer? Primeiro eu tenho que ter uma cuidado assim forma. Qual é a base da justificação? Ou seja, a justificação ela é adquirida através de quê? A justificação é adquirida através do cumprimento da lei. Aí eu tenho um problema. Por quê? Porque eu, pelo fato de ser descendente de Adão, nós temos culpa e corrupção. Nós temos culpa do pecado, porque nós descendemos de Adão, e essa culpa é manifesta em corrupção durante toda a nossa vida. Certo? Então observa, a base da justificação é a lei moral, a lei de Deus. E como é que se faz para resolver isso aqui? Aí o texto vai dizer, né? Que Deus envia seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Observa, semelhança de carne pecaminosa é uma forma de Paulo dizer em natureza humana, certo? Mas sem pecado. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, ou seja, Deus condenou o pecado na carne do Senhor Jesus. Agora observa, essa condenação do pecado na carne do Senhor Jesus não é para toda a humanidade. Só é para aqueles que Deus deu a Jesus. Aí veja só o que Paulo vai dizer, a fim de que o preceito da lei, aí a pergunta é, que lei é essa que Paulo está falando no verso 4? A lei do Espírito da vida de Cristo, a lei do pecado e da morte, ou a lei de Deus? A lei de Deus, a fim de que o preceito da lei, e fica até mais fácil compreender, que Paulo vai especificar os tipos de lei. Observa que esse preceito da lei aqui, Paulo não predica essa lei, ou seja, Paulo não adjetiva essa lei. O que eu quero dizer por adjetivar? Quando ele fala sobre a lei do Espírito e da vida, ele especifica. A lei do pecado e da morte, ele especifica. Está vendo? Lei de, e o preceito da lei. Ele não especifica de que lei é essa, certo? Referindo-se à lei de Deus. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por que o preceito da lei se cumpre em nós? Porque nós estamos, aqui ó, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Porque, o verso 3, ó, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, condenou o pecado, certo? Na carne. Porque o que for impossível à lei de Deus, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus. Como? Como é que Deus resolveu a questão? Enviando seu próprio Filho. Aí vê só. Aí Paulo vai dizer agora no verso 5 da seguinte forma. Bom, vamos lá. O preceito da lei se cumpriu em nós, certo? Nós temos o Espírito, nós temos Jesus Cristo, certo? Então, nós somos alvo dessa ação de Deus aqui. De Deus condenar o próprio pecado, certo? Na carne, certo? Mas observa. Na carne de quem? Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Que carne é essa aqui? Observa, na semelhança da carne pecaminosa, ou seja, Deus condena o pecado na natureza do Senhor Jesus. Certo? Por quê? Porque lá na cruz os nossos pecados foram postos nele, certo? E a justiça de Cristo, pelo cumprimento da lei, fora posta em nós. 2 Coríntios 5:21. Você tem aí o duplo aspecto da substituição. Algo que era meu vai para ele, e algo que é dele vem para mim. Beleza. Agora observa aí o verso 5, o que é que Paulo vai dizer. Ora, os que se inclinam para a carne
cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas para o Espírito. Então a pergunta é: os que se inclinam para a lei do Espírito da vida, têm vida. Os que se inclinam para a lei do pecado e da morte, têm morte. Mas a pergunta é: para quem nós nos inclinamos? Veja o verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, aqueles que se inclinam para a carne dá para a morte. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, para a vida e paz. Agora a pergunta é que essa inclinação aqui, irmãos, ela não é algo que depende de mim. Ela é algo que depende daquilo que está sobre mim, que está dentro de mim. Certo? Que foi posto em mim. Então vamos lá. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito a quê? A lei de Deus. Observa aqui essa lei de Deus, que é a mesma que vai falar aqui, ó, no verso 3, certo? Vai falar no verso 4. Ó, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aí a pergunta: por que aqueles que estão inclinados para a lei do pecado e da morte não podem ser inclinados para a lei de Deus? Por quê? Por que não pode estar sujeito à lei de Deus? E por que Paulo está dizendo que nem mesmo pode estar? Por quê? Porque eles estão mortos, irmãos. Porque eles estão condenados. Porque observa que nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Para quem não está em Cristo Jesus, a situação é terrível. Para quem não está em Cristo Jesus, a inclinação dele é para a lei do pecado e da morte. Para quem não está em Cristo Jesus, irmãos, olha, ele está em relação de inimizade contra Deus. E por que ele está em relação de inimizade contra Deus? Porque ele não é sujeito à lei de Deus. E Paulo vai dizer, nem mesmo pode estar. Certo? Aí observa que Paulo vai dar o aval definitivo. Veja o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí a pergunta é, o que significa estar na carne em Romanos capítulo 8? O que significa estar na carne é justamente estar na lei do pecado e da morte. Está se inclinando, o verso 8, para a carne, cogitando das coisas da carne, certo? O verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte. Entendeu? O verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. E o verso 8, que a gente está lendo, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então observa, quem não é nascido de novo, a relação que ele tem com Deus é de inimizade. Ele odeia as coisas de Deus, ele não agrada a Deus. Certo, irmãos? Agora Paulo vai contrapor essa realidade dos ímpios que estão condenados para aqueles que não estão condenados, e não estão condenados porque eles têm a lei do Espírito e da vida. Aí Paulo vai dizer da seguinte forma: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Observa, mas se o Espírito, veja o verso 2, lei do Espírito e da vida, mas se, observa aqui, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja o que Paulo está querendo dizer aqui. Olha, nós que não temos nenhuma condenação, certo? Nós não estamos aonde? Na carne, mas estamos aonde? No Espírito, certo? Aí Paulo vai dizer, olha, se de fato o Espírito de Deus habita em você, entendeu? Você tem essa inclinação para o Espírito. Mas se você não tem a habitação do Espírito de Cristo, você não é dele. Está observando aí? Você não é dele. Verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí Paulo agora vai trabalhar aqui a realidade de todo crente. Todo crente é regenerado, mas todo crente ainda habita num corpo mortal, num corpo que vai ser glorificado. Nenhum de nós fomos glorificados. Nem aqueles que já estão na glória foram glorificados, já que seus corpos ainda estão na sepultura. Certo? Agora observe o verso 11. Paulo vai dizer, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ou seja, se você é templo e morada do Espírito Santo, certo? Esse mesmo
Esse mesmo que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem é que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Então observa, quem ressuscita Jesus dentre os mortos? Deus Pai. Certo? Então observa, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará. Preste atenção nisso. Vivificará o quê? O vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando é que se dará essa vivificação? Quando nós fomos glorificados, por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus no último dia. Então o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, certo? E aqueles que já estiverem mortos ressuscitarão com seus corpos já incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão transformados, e juntamente com aqueles que ressuscitaram encontrarão com o Senhor nos ares. Certo? Então observa cá. O que é que a gente aprende disso aqui tudinho? Primeiro, eu preciso ler Romanos 8, compreendendo os 3 tipos de lei que o texto vai falar. Lei do Espírito da vida, lei do pecado e da morte e lei. A lei só o termo seco, lei, certo? E quando eu tenho isso na cabeça, eu vou começar a compreender esse jogo que Paulo fala, que Paulo faz. Entendeu? Paulo relaciona às vezes um aqui, outro ali, mas Paulo faz, correto? E observa que esses que fazem parte, que estão inclinados para a lei do Espírito da vida, que fazem parte dessa realidade, para estes nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Aliás, não tem condenação e sim uma certeza. Qual é a certeza? Que o Deus que ressuscitou Jesus Cristo vai nos ressuscitar e vai vivificar o nosso corpo mortal. Certo? Vai vivificar o nosso corpo mortal. E aqui é um conceito bem interessante, irmão, porque o que é o homem? O homem é a junção da sua parte material mais a sua parte imaterial. Aqueles que morrem em Cristo, a sua parte imaterial está no seio de Abraão, naquilo que nós chamamos de estado intermediário, mas o seu corpo está na sepultura. Aqueles que estão vivos, por exemplo, que têm a alma e o corpo, a parte material com a parte material unidas, entendeu? Eles estão aqui. Ou seja, eles estão naquilo que é chamado de igreja militante suplicante. Nós somos igreja militante porque nós batalhamos contra as trevas, e suplicante porque nós rogamos a Deus. Eles que estão na glória é a igreja triunfante. Por quê? Porque eles já foram promovidos. Entretanto, no último dia, tanto eles quanto nós teremos os nossos corpos vivificados. Receberemos um corpo incorruptível que não pode morrer e que não pode pecar. Então observa, essa é a esperança de todo crente. Entretanto, aquele que não é inclinado para a lei do Espírito e da vida, entendeu? O verso 8, eles não agradam a Deus. E porque não agradam a Deus, entendeu? O verso 7, eles são inimigos de Deus. E por isso, eles têm condenação sim. Por isso que João, o capítulo lá de João 3, certo? Abre aqui João 3, para a gente entender melhor. João 3,36 vai dizer da seguinte forma: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Certo? E a ideia é essa, permanece, porque já está, certo? É a situação do ímpio. Tá? É a situação daquela pessoa que não tem o Senhor Jesus, é a situação daquela pessoa que vai prestar contas a Deus por suas obras, certo? E não terá advogado diante do Senhor. Tá bom, irmãos? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos leve ao entendimento da sua palavra, tá bom? A Ele toda a glória, irmãos.